Olá a todos. Pergunta do que é um narcisista? Ora, não podemos chamar narcisista a todas as pessoas que têm um feitio difícil, ou que são egoístas, ou que são autocentradas, até porque culturalmente vivemos uma época em que esse tipo de atributos muitas vezes são aplaudidos como uma pessoa que sabe priorizar ou que pensa nela mesma, quando às vezes o pensar nela própria é um bocadinho excessivo, no sentido em que é capaz de deixar de dar atenção aos outros relacionamentos que tem. Isso não é, a meu ver, um valor que eu considero bonito, mas isso tem a ver com os meus valores e as pessoas têm valores diferentes. Quando nós falamos de um narcisista, nós não estamos a falar apenas de valores, nós estamos a falar de uma perturbação de personalidade específica, na qual a pessoa não é capaz de ter consciência de si mesma. E ao não ter consciência de si mesma, tudo aquilo que acontece que não é de acordo com aquilo que a pessoa deseja ou com aquilo que a pessoa expectava ou esperava, ela vai projetar nos outros todas as culpas e a responsabilidade de tudo, ela vai colocar nos outros, mesmo em situações quando obviamente a responsabilidade é dela. Okay? Então, uma pessoa que distingue entre o narcisismo e outras características de personalidade menos agradáveis, vamos chamar assim, tem a ver com a incapacidade de assumir responsabilidade, a incapacidade de pedir desculpa. Em relação a isto, quero-vos dizer uma coisa que é uma estratégia que os narcisistas usam mesmo. Eles não são capazes de pedir desculpa. De verdade. Só pedem desculpa quando querem alguém volta, mas se for preciso passar de umas horas ou uns dias, estão a fazer exatamente a mesma coisa. E ficam cheios de raiva, porque tiveram de pedir desculpa e acabam a ser vingativos mais à frente. Muitas vezes o que eles fazem é, eles vão dizer à sua vítima, vão culpabilizá-la a ela, e dão a volta à cabeça à pessoa, por repetição, por tantas coisas que fazem para manipular, que vão fazer a pessoa sentir que ela efetivamente é que falhou. E se a pessoa sentir no âmago do seu ser que não deve pedir desculpa, porque não se sente culpada, eles vão dizer, porque de facto não é, porque não é responsável por aquela situação, eles vão dizer que a pessoa é narcisista porque ela não é capaz de pedir desculpa. Este vídeo que eu estou a fazer, tanto estão a ouvir pessoas que não são narcisistas, como estão a ouvir pessoas altamente manipuladoras ou altamente manipuladoras e narcisistas. Então, o que os narcisistas fazem é mimizar como um papagaio e repetir estas frases que estão a ouvir, que sentem que têm impacto no outro e vão usá-las para manipular a sua vítima. Okay? Portanto, eu ouvi falar pela primeira vez em narcisismo e comecei a estudar sobre isto, porque eu comecei a ser tratada como se eu fosse narcisista. Foi assim, eu estou-me a rir, isto não tem muita piada, não é? Isto é uma estratégia de sobrevivência que uma pessoa arranja para lidar com estas situações, que é, quando o narcisista faz algo de errado, ele vai, antes às vezes que se descubra qual foi o erro, ele já está a acusar e a fazer a vítima sentir-se culpada. E muitas vezes consegue que a vítima peça desculpa. E se não pede desculpa, vai castigá-la e diz ela que ela é arrogante e que é uma pessoa impossível porque não é capaz de pedir desculpa por nada, que tem falta de humildade. Manipulam tudo. E quem acha quem nunca lidou com este tipo de pessoas e pensa, mas isso só cai quem quer e que tem uma personalidade forte e que não cai, é porque nunca esteve numa situação em que se esteve a relacionar com um narcisista. Porque obviamente que um narcisista não se apresenta perante uma pessoa assim, não é? A fazer a pessoa sentir-se mal, a criar situações desconfortáveis, não. O narcisista demora o seu tempo a construir uma imagem de impecabilidade e de altos valores, é uma imagem que ele constrói até uma pessoa acreditar nela, e depois devagarinho vai insidiosamente começando a envenenar a mente da pessoa sem ela se aperceber disso. Isto é um assunto sério, o abuso narcísico é muito sério, perturba a psique da pessoa, tem efeitos a nível físico na forma como o cérebro da pessoa funciona. Pessoas que estiveram em relações com narcisistas durante muitos anos, fosse porque em crianças não podiam fugir porque era um pai ou uma mãe, ou ambos, ou outros familiares, ou quando na vida adulta demoram a perceber a situação em que se encontravam e não se libertam dela, porque se culpabilizam, porque acham que a responsabilidade de uma relação é sempre dos dois. Numa relação com um narcisista, não. Ok? E esta coisa das pessoas dizerem, mas a culpa de uma relação é sempre dos dois. Não.
Onde há um narcisista, a culpa é dele. Onde há um narcisista, a responsabilidade da relação não andar para a frente é dele. Porque o narcisista nunca quer resolver as situações de uma relação. O narcisista quer trazer confusão, quer trazer conflito, quer fazer com que a outra pessoa se descontrole, quer dominar o outro, quer manipular o outro, quer abusar do outro. Não é por de vez em quando ser uma pessoa amorosa que deixa de não ter responsabilidades. Claro que tem, porque a agenda destas duas pessoas numa relação não é a mesma. O narcisista tem uma agenda dupla, que a outra pessoa não conhece. Portanto, a vítima de um narcisista ou de uma narcisista é enganado por um ato de má fé. Não é? Porque entra numa relação como quem faz uma compra de algo em que é apresentado o que tu vais receber depois desta compra é isto, e à medida que o tempo vai passando vai-se apercebendo que o que está dentro do embrulho é outra coisa completamente diferente daquela que foi o acordo inicial. Não é? Então isto não é culpa da pessoa, a culpa é de quem enganou, certo? É isto. Então, muita atenção. Egoísmo não é narcisismo. Não é bonito, mas não é narcisismo. Uma pessoa egoísta é possível lidar-se com ela se uma pessoa assim o desejar e quiser aceitar a pessoa como ela é. Há pessoas mais altruístas, outras mais egoístas. Se calhar isso até é um conceito relativo. Se a pessoa está a ser egoísta ou se apenas está a pensar nela em primeiro lugar. São tudo temas discutíveis. Numa perturbação de personalidade narcísica não há nada para discutir sobre onde é que está a responsabilidade. O narcisista quer destruir a outra pessoa. Ponto. É só isto. Um bom dia para todos.